Olá, nós iremos falar sobre economia e finanças, abordando suas noções fundamentais. Nós tivemos como bibliografia básica o livro Engenharia Econômica e Avaliação de Projetos de Investimento, e focamos no capítulo 1, que fala sobre as noções fundamentais em economia e finanças. Esse é o sumário do primeiro capítulo, e foi com base nele que nós dividimos nossa apresentação. Primeiramente, sobre os significados de investimento e poupança. Normalmente entende-se por investimento toda a aplicação de recursos monetários no mercado financeiro ou em qualquer outro mercado, com o objetivo de obter rendimentos. Porém, para a microeconomia ou do ponto de vista das empresas, investimento é toda aquela aplicação de recursos no setor produtivo da economia que visa a obtenção de lucros e ou benefícios futuros. Já para a macroeconomia, ou do ponto de vista da contabilidade, investimento representa a criação de riqueza em seu sentido mais amplo, ou a criação de todo e qualquer incremento de capital líquido para uma nação ou região. Ele também pode se apresentar na forma de bens e serviços finais e ou bens e serviços intermediários para a geração de novos investimentos. Um exemplo são ações adquiridas no mercado primário, onde os recursos captados pela venda dos títulos são voltados diretamente para a aquisição de máquinas, materiais, entre outros, que irão gerar a produção de novos bens e ou serviços. Já a poupança é uma fração da renda não consumida ou investida, mantida em poder de um agente econômico ou aplicada no mercado financeiro com o objetivo de receber juros. Um exemplo são ações adquiridas no mercado secundário, como nas bolsas de valores, onde os recursos captados não necessariamente são direcionados às empresas produtoras. Nesse caso, pode ser uma transferência financeira, bancária, ou um ato de poupança, com o propósito de receber rendimentos futuros na capitalização ou especulação da compra e ou venda de ativos financeiros já repassados por terceiros. Sobre os diagramas de fluxo de caixa, eles são uma escala temporal junto de valores monetários seguidos, que serve para sistematizar receitas e ou benefícios, que seriam as entradas de caixa, e custos e ou despesas, que seriam as saídas de caixa, de uma empresa que pretende fazer um planejamento para analisar a viabilidade econômica e financeira de um projeto de investimento. Eles também permitem fazer um estudo dos fluxos de entradas e de saídas de fundos da empresa, através de uma avaliação com base nos dados do passado e de uma expectativa em relação ao futuro. Essas seriam duas possibilidades de diagramas. E agora sobre os processos e regime de capitalização financeira. O processo de capitalização, ele é o processo de formação dos rendimentos financeiros integrados às variáveis monetárias. Já o regime de capitalização, ele se refere à maneira como esses rendimentos ou incrementos se juntam às mesmas variáveis. Existem dois processos de capitalização, o contínuo e o descontínuo. Cada um desses processos pode ocorrer nos regimes de juros lineares, que seria a capitalização simples, e de juros exponenciais, que seria a capitalização composta. Nas avaliações de projeto de investimento, sempre é usado o regime de capitalização composta dentro dos processos contínuos ou descontínuos. O regime de capitalização simples é repassado às operações financeiras de curto e de curtíssimo prazo dos bancos comerciais, não sendo utilizado na avaliação de alternativas de investimento. Aqui a gente pode ver a diferença entre o contínuo e o descontínuo, e no descontínuo a gente tem uma diferença entre quando A, B e C forem iguais, a gente tem uma capitalização simples, e quando C for maior que B e B maior que A gente tem uma capitalização composta. Aqui a gente consegue ver a diferença entre o índice no período e a taxa no período da capitalização simples para a capitalização composta. Agora, falando um pouco sobre os mercados, nós temos definições de acordo com o capítulo 1, onde fala que ele é um encontro entre a oferta e a demanda de bens e serviços e instrumentos de viabilização da interação entre o sistema empresarial, e também ele organiza e ordena a troca entre ofertantes e demandantes. A partir disso, nós temos algumas classificações, as quais nós vemos no slide. O monopólio trata-se de um único ofertante para muitos demandantes. A concorrência perfeita, ela trata-se de muitos ofertantes, muitos demandantes. Esse sistema seria o ideal, mas ele não é praticável, ele é inatingível na prática.
Concorrência imperfeita e monopolista tem relação com o monopólio, né? E o oligopólio, nele a gente tem uma questão de alguns ofertantes para muitos demandantes, e a gente entra numa questão onde existe um acordo chamado cartel no oligopólio, que trata-se de um acordo entre as empresas para fixar o preço dos produtos, né? Tabelar os preços e assim comandar o mercado, manipular o mercado. Também a gente tem classificações a partir da natureza do produto, de mercados de bens reais e serviços finais, onde nós temos os bens de consumo e investimentos produtivos, e também a prestação de serviço, onde entram saúde, turismo, educação, comércio e outros serviços. E além disso, o mercado de trabalho, onde a gente tem a relação entre os funcionários, empregados e as empresas. O mercado financeiro, ele tem essas 4 categorias: créditos, capitais, monetário e cambial. Crédito, ele tem relação com as instituições que nós conhecemos, os bancos privados. Capitais seriam realmente a questão de investimentos, né? Monetário também ele é parecido com o crédito, pelo que nós entendemos a partir da leitura do capítulo, mas a diferença seriam nos prazos, né? Ele tem uma liquidez maior, os prazos dele são mais curtos. E o cambial relacionado às moedas estrangeiras. Sobre a natureza do produto, nós temos o mercado primário, secundário e paralelo ou informal, onde no primeiro a gente tem os emissores, que seriam as instituições, né, de ações, investimentos, e o secundário é aquele que compra do primário e ele repassa para obter uma maior liquidez daquilo que ele adquiriu. E o informal, ele tem uma questão de não seguir as regras normativas fiscais, né? Então, realmente seria uma troca informal, acordos informais. Sobre a moeda, ela é um instrumento de poder econômico, então ela tem 2 modalidades, 2 tipos, que seria a moeda papel ou metálica e os depósitos à vista. Como uma das funções, como as funções da moeda, nós temos a intermediação de trocas, a medida de valor, a reserva de valor e o instrumento de poder, conforme o capítulo 1. A partir disso, nós temos fatores de produção na economia, que seria a geração de renda e as remunerações. A geração de renda, ela diz respeito ao trabalho, recursos naturais, o capital, capacidade empresarial, aquilo que gera renda. E as remunerações, que vem a partir disso, a gente classifica como salário, aluguel, juros ou lucros. E como consequência disso, a gente tem um quadrante, né, como são divididas a sociedade, né, vamos dizer assim, onde nós temos os empregados que recebem os seus salários e os autônomos os honorários, e do outro lado os proprietários de empresas e lucros, proprietários de empresas que acabam recebendo os lucros e os investidores que recebem os dividendos, juros e os aluguéis. Do lado esquerdo, a gente tem as pessoas que trabalham por dinheiro, e do lado direito nós temos as pessoas das quais o dinheiro trabalha para eles. Olá, eu vou estar falando brevemente sobre remunerações dos capitais financeiro e produtivo. Vamos falar sobre juros, que corresponde ao aluguel pago pelo uso do capital financeiro durante um determinado tempo. Ele é sob a ótica privada e social. Os juros eles se apresentam como remuneração aos serviços prestados pelo capital financeiro. Os lucros eles têm origem no capital produtivo ou no capital mercantil, que seria industrial, comercial ou agrário. O retorno do lucro ele está mais propenso ao risco do que os juros, tendo em vista que os juros ele existe formas de proteção ou um emprego de uma sistemática de risco calculado. Quando a gente fala de taxa de juros, nós pensamos na taxa percentual ou percentual e a taxa unitária ou decimal. Os spreads é a diferença do valor que o banco paga para captar esses recursos. Como, por exemplo, quem coloca o dinheiro na poupança e para repassar esses recursos, que é quem pede um empréstimo imobiliário. É a diferença entre a compra e a venda do dinheiro. Quando a gente pensa em taxa efetiva e taxa nominal, nós pensamos que a taxa efetiva
representa exatamente o período de capitalização daquele contrato de empréstimo ou de investimento. Essa taxa, ela aponta efetivamente o custo daquele financiamento. Quando pensamos em taxa nominal, o percentual que é atribuído a essa taxa, ele não coincide com o tempo em que aquele empréstimo ou investimento irá render. Vai ser sempre representado por ano. Ou seja, quando lhe dizem que o empréstimo terá 40% de juros ao ano, estamos falando de uma taxa nominal e não de uma taxa efetiva. Ela funciona como um indicador de quanto você vai pagar por aquele contrato. E existe também a taxa instantânea de juros. A taxa instantânea, ela se origina da taxa nominal, quando o M, que é um número de subperíodos, ele tende ao infinito. Ou seja, os juros eles são formados continuamente, por meio de uma capitalização infinitamente. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as receitas, custos e lucros. Ele traz no capítulo 1 que toda atividade econômica ele gera esses 3 fluxos monetários. As receitas podem ser geradas por um único produto a um preço constante ou vários produtos e serviços comercializados a diferentes preços. Seria a questão realmente da troca entre o demandante e o ofertante. Os custos que podem ser fixos ou variáveis, e a partir dos dois a gente tem o custo total, né? Seria a soma dos dois, e o lucro, que ele é constituído pela diferença entre as receitas e os custos. Esses são os 3 fluxos monetários que são abordados no capítulo 1. E agora vamos falar sobre fatores financeiros. Os fatores financeiros desempenham um papel central no desenvolvimento econômico. São cálculos representados em fórmulas ou diagramas, se é possível analisar, planejar e comparar desde as questões financeiras de um comércio, quanto estudar a economia de um país. A falta deles na administração econômica pode causar complicações financeiras. Temos aqui o fator de acumulação de capital. A acumulação de capital é a ação de acumular ativos de valor para um grupo, promovendo o aumento de riqueza através da concentração da mesma. O valor futuro produzido pelas aplicações pode significar um incremento de bens representados por objetos de valor, de forma a gerar aumento da riqueza via concentração com o aumento desse bem, ou um incremento de dinheiro pela aplicação do próprio dinheiro com o objetivo de rentabilizar. Já o fator de valor atual de capital é o valor futuro trazido para o momento atual. Serve para analisar o valor do dinheiro no tempo, considerando as variações que acontecem. Seu diagrama usa o VP e VF, valor presente de um valor futuro e valor futuro de um valor presente, respectivamente, que geralmente são usados para cálculos de juros simples, desta forma chegando no fluxo de caixa futuro que a organização é capaz de gerar para o momento presente. Temos também fator de acúmulo de capital para série uniforme. A acumulação de capital através de depósitos iguais, o aumento da riqueza ou valor investido, que vai retornar em valores iguais ao decorrer do recebimento. Já o fator de valor atual para série uniforme é, em geral, usado no comércio através de taxas de um financiamento e prestações com pagamentos iguais. É o bem comum de quando alguém faz alguma parcela ou faz algum empréstimo, entre outros. Já fatores financeiros de recuperação do capital é uma prestação correspondente a uma dívida, a taxa de juros a ser paga durante períodos pré-determinados. O fator de formação de capital forma o capital, assim reunindo para investir. Métodos que aumentam a quantidade de capital possuído ou sob o controle de alguém, ou qualquer método de utilização ou mobilização de recursos de capital para fins de investimento. E o valor atual das rendas certas perpétuas é um valor que você já possui, e a partir de uma sucessão de pagamentos ou depósitos por determinados por tempo infinito. Bom, no geral, essas são as nossas análises sobre a introdução de finanças e economia que conseguimos absorver do capítulo. Algumas coisas a gente precisou de umas referências por fora, principalmente quando se tratava de fórmula e diagrama, para poder ter uma compreensão melhor e uma explicação mais segura sobre nós.
E gostaríamos de agradecer a apresentação, toda a atenção que tiveram, em nome de mim e de todo o meu grupo, Flávia, Pedro, Vitor, eu, Letícia, muito obrigada.